Eu segurava o presente da Sophie com tanto carinho que minhas mãos tremiam um pouco. Era uma boneca de porcelana que eu havia comprado 3 semanas antes, depois de passar horas na loja procurando algo especial para o 5º aniversário da minha neta. A caixinha rosa estava embrulhada com papel dourado e um laço azul, as cores favoritas dela. Tinha me arrumado com cuidado naquela manhã de sábado. Coloquei meu vestido floral azul marinho, o mesmo que Sophie sempre dizia que me deixava bonita. Passei um batom coral suave e prendi meu cabelo grisalho num coque baixo. Queria estar apresentável para a festa da minha única neta. Quando cheguei na casa do meu filho David, meu coração estava acelerado de ansiedade. Não de nervosismo ruim, mas daquela expectativa gostosa de ver Sophie correr até mim gritando "Vovó Margaret", como sempre fazia. Eram esses momentos que faziam tudo valer a pena. A casa estava decorada com balões cor-de-rosa e dourados amarrados na varanda. Através das janelas, eu podia ver outras crianças correndo pelo quintal, e o som de risadas chegava até a rua. Meu coração se encheu de alegria pensando em Sophie no centro de toda aquela felicidade. Subi os 3 degraus da entrada e toquei a campainha. Ouvi passos se aproximando e por um momento sorri, esperando ver o rostinho da Sophie, ou talvez meu filho David, abrindo a porta com aquele sorriso caloroso que ele sempre teve. Mas foi Jessica quem abriu. Minha nora estava usando um vestido rosa-choque que combinava com a decoração da festa. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente escovados, e ela usava uma maquiagem impecável. Mas o que me chamou a atenção não foi sua aparência, foi a expressão em seu rosto. Não havia surpresa. Não havia o sorriso forçado que ela costumava me dar quando nos encontrávamos. Havia algo frio, calculado, como se ela estivesse esperando por este momento. "Olá, Jessica", eu disse, tentando manter o tom alegre. "Vim para a festa da Sophie. Onde está minha netinha?" Jessica não se moveu da porta. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando algo desagradável. "Margaret", ela disse. E sua voz tinha uma frieza que nunca tinha ouvido antes. "Não há lugar para você aqui." Por um momento achei que tinha ouvido errado. O barulho da festa atrás dela parecia distante, como se estivesse debaixo d'água. "Como assim?" perguntei, ainda segurando o presente. "É o aniversário da Sophie. Sou a avó dela." Jessica suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Olha, Margaret, vou ser direta com você. David e eu decidimos que seria melhor se você não participasse mais dos eventos familiares. Você tem causado muita tensão, e hoje é um dia especial para Sophie. Não queremos drama." Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. "Drama? Que drama?" Eu sempre fui respeitosa. Sempre tentei ajudar. Sempre coloquei Sophie em primeiro lugar. "Mas eu não entendo", murmurei. "Que tensão?" Eu nem sabia que havia algum problema. Jessica cruzou os braços, bloqueando completamente a entrada. "Margaret, por favor, não vamos fingir que você não sabe. As coisas que você disse sobre mim, a forma como você tenta minar minha autoridade como mãe da Sophie, a maneira como você questiona nossas decisões. David está cansado disso. Minha mente estava rodando, tentando entender quando eu tinha feito qualquer uma dessas coisas. Nunca critiquei Jessica na frente de David. Nunca questionei suas decisões como mãe. Sempre tentei ser solidária e útil. "Jessica, acho que houve um mal-entendido. Posso falar com David?" "David está ocupado com os convidados. Ele me pediu para conversar com você." Naquele momento, ouvi uma vozinha familiar gritando lá dentro. "Mamãe, cadê a vovó Margaret? Você disse que ela ia vir." Meu coração se partiu. Sophie estava esperando por mim. Ela sabia que eu viria. Tentei dar um passo à frente, mas Jessica se posicionou firmemente na porta. "Por favor", sussurrei. "Deixe-me pelo menos dar o presente para ela. Ela está esperando por mim." Jessica estendeu a mão. "Eu posso entregar para ela." Olhei para aquela mão estendida e senti uma raiva surda subindo pelo meu peito. Não era raiva apenas pela humilhação, era raiva pela injustiça, pela crueldade de me privar dos momentos com minha neta, pela mentira de que eu havia causado problemas. Mas também senti outra coisa. Uma clareza fria e calculada que não esperava ter. "Está tudo bem, querida", eu disse.
E minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. Não entreguei o presente. Não se preocupe. Jéssica piscou, claramente não esperando essa reação. Só quero que você entenda que isso não é pessoal, ela disse. Mas sua voz soou menos confiante. Eu sorri. Não um sorriso forçado ou educado. Um sorriso genuíno. Claro que entendo, Jéssica. Entendo perfeitamente. Virei-me e desci os degraus lentamente, ainda segurando o presente. Ouvi a porta se fechar atrás de mim, mas não olhei para trás. Enquanto caminhava até meu carro, minha mente estava trabalhando rapidamente. Jéssica tinha cometido um erro grande. Ela havia mostrado suas verdadeiras intenções, e agora eu sabia exatamente com quem estava lidando. Durante os últimos 2 anos, desde que Jéssica se casou com David, eu tinha notado pequenas coisas. Como ela sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre as finanças da família. Como ela fazia questão de mencionar coisas caras que David havia comprado para ela. Como ela sempre parecia desconfortável quando Sophie demonstrava muito carinho por mim. Eu havia ignorado esses sinais, pensando que estava imaginando coisas. Afinal, Jéssica era jovem. Talvez só precisasse de tempo para se acostumar comigo. Mas agora eu entendia que havia algo muito mais profundo acontecendo. Entrei no meu carro e fiquei sentada por um momento, ouvindo os sons da festa através das janelas da casa. Risadas, música, o barulho de crianças brincando. Sophie estava lá dentro, provavelmente ainda perguntando onde eu estava. Peguei meu celular e liguei para minha velha amiga Ruth, que morava do outro lado da cidade. Ruth, eu disse quando ela atendeu. Preciso de um favor. Você conhece alguém que trabalha no banco onde David tem conta? 2 horas depois, eu estava sentada na cozinha de Ruth com uma xícara de chá, ouvindo informações que me deixaram o sangue gelado. David e Jéssica estavam com sérios problemas financeiros. A casa que eu pensava estar quitada ainda tinha uma hipoteca pesada. O carro novo de Jéssica havia sido financiado com taxas absurdas. E o mais chocante, eles haviam usado o fundo universitário que eu tinha criado para Sophie como garantia para um empréstimo. Meu fundo para Sophie. O dinheiro que eu havia economizado durante anos, trabalhando turnos extras como enfermeira até me aposentar, tudo para garantir que minha neta tivesse um futuro melhor. Ruth me olhou com preocupação. Margaret, o que você vai fazer? Eu terminei meu chá e coloquei a xícara cuidadosamente no pires. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou descobrir a verdade sobre quem Jéssica realmente é. E pela primeira vez em meses, eu me senti no controle novamente. Na segunda-feira seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Durante décadas como enfermeira, aprendi que quando algo está errado, você não ignora os sintomas. Você investiga até encontrar a causa. Comecei pelo que sabia. Jéssica trabalhava meio período numa boutique no centro da cidade, mas sempre parecia ter dinheiro para roupas caras e tratamentos de beleza. David ganhava bem como engenheiro, mas não o suficiente para sustentar o estilo de vida que eles levavam. Minha primeira parada foi a boutique onde Jéssica trabalhava. Fingi estar procurando um presente e conversei com uma das funcionárias, uma moça simpática chamada Linda. Ah, você conhece a Jéssica? Linda disse quando mencionei o nome. Ela não trabalha mais aqui. Foi demitida há uns 3 meses. Meu estômago se contraiu. Demitida? Foi uma situação delicada. Linda sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Teve problema com o caixa. Nada foi provado oficialmente mais. Ela não precisou terminar a frase. Saí da loja com as mãos tremendo. Jéssica havia perdido o emprego há 3 meses e não tinha contado para David. De onde estava vindo o dinheiro dela? Naquela tarde, decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Dirigi até a casa deles e estacionei na rua. Não para confrontar ninguém, mas para observar. David estava no trabalho e Sophie estava na escola. Jéssica estava sozinha. Durante 2 horas, Jéssica não saiu de casa. Mas vi 3 carros diferentes pararem na frente da casa. Pessoas que eu não reconhecia entravam rapidamente e saíam poucos minutos depois. Havia algo muito estranho acontecendo. Na quinta-feira, encontrei uma aliada inesperada. Maria, a mãe de uma das amigas de Sophie na escola, me procurou no supermercado. Margaret, ela disse parecendo nervosa. Posso falar com você em particular?
Fomos até o café do supermercado e ela me contou algo que fez meu sangue gelar. Jéssica me procurou semana passada pedindo dinheiro emprestado. Disse que era para uma emergência médica da Sophie, que você tinha se recusado a ajudar financeiramente. Eu senti uma fúria fria subindo pelo meu peito. Uma emergência médica? Sophie está bem? Pelo que vi na escola, sim. Ela estava brincando normalmente. Foi por isso que achei estranho. Maria me olhou com cuidado. Margaret. Ela disse que você era problemática, que estava tentando interferir na educação da Sophie e que por isso a família tinha decidido se afastar de você. Cada palavra era como uma facada. Jéssica não estava apenas me afastando da família. Ela estava destruindo minha reputação, contando mentiras para justificar minha ausência. Você emprestou o dinheiro? Perguntei. Não. Algo não parecia certo. Mas Margaret, ela falou com várias outras mães da escola. Acho que algumas podem ter dado dinheiro para ela. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, tentando entender a extensão do que Jéssica estava fazendo. Ela estava usando minha neta, usando mentiras sobre mim, para conseguir dinheiro de pessoas inocentes. Na sexta-feira, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para David no trabalho. Mãe? Ele atendeu e sua voz soou distante. Não esperava sua ligação. David, preciso falar com você. Posso passar aí no escritório na hora do almoço? Houve uma pausa. Mãe, Jéssica me contou sobre o que aconteceu na festa da Sophie. Acho que seria melhor se... David, interrompi. E minha voz saiu mais firme do que esperava. Sou sua mãe há 32 anos. Acho que mereço 5 minutos para uma conversa. Outro silêncio. Então ele suspirou. Está bem. Mas só alguns minutos. O escritório de David ficava num prédio moderno no centro da cidade. Quando cheguei, ele me recebeu na recepção com um abraço hesitante. Estava mais magro do que da última vez que o vi, e tinha olheiras profundas. Como você está, filho? Perguntei enquanto caminhávamos até sua sala. Bem, trabalhando muito. Sentamos em sua sala e por um momento ficamos em silêncio. Olhei para o homem que eu havia criado, o menino que costumava correr para meus braços quando estava machucado. Agora ele mal conseguia me olhar nos olhos. David, o que Jéssica contou para você sobre o que aconteceu na festa? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Mãe, por favor, não vamos fazer isso. Fazer o quê? Conversar? Quando foi a última vez que realmente conversamos? Ele finalmente me olhou, e vi algo em seus olhos que me partiu o coração. Cansaço. Não só físico, mas emocional. Jéssica disse que você tem sido complicada, que critica as decisões dela como mãe, que tenta minar a autoridade dela com Sophie. E você acredita nisso? David hesitou. Não sei mais no que acreditar, mãe. Jéssica fica muito estressada quando você está por perto. Ela chora depois das suas visitas. Eu senti meu coração apertar. Jéssica era muito boa no que fazia. David, quando foi a última vez que você viu Jéssica chorando por outro motivo? Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Quero dizer, ela parece preocupada com alguma outra coisa ultimamente? Problemas no trabalho, talvez? Não, o trabalho dela está indo bem. Ela até ganhou uma promoção recentemente. Eu respirei fundo. David, Jéssica não trabalha mais na boutique. Foi demitida há 3 meses. A cor sumiu do rosto dele. O que você está falando? Fui até lá, conversei com as funcionárias. David se levantou, caminhando até a janela. Isso não faz sentido. Ela sai para trabalhar todas as manhãs. Para onde ela vai, David? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando se virou para mim, vi confusão e medo em seus olhos. Mãe, o que você está tentando me dizer? Eu me levantei e caminhei até ele. Estou tentando te dizer que alguma coisa está muito errada. E Sophie está no meio disso tudo. Naquele momento, o telefone de David tocou. Era uma mensagem de texto. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. É Jéssica. Ela diz que Sophie teve um acidente na escola e está no hospital. Preciso ir. Meu coração disparou. Vou com você. Mãe, não acho que... David, eu disse colocando a mão em seu braço. Se minha neta está machucada, nada no mundo vai me impedir de estar lá. Saímos correndo do escritório, mas no fundo da minha mente, algo não estava certo.
Por que Jessica havia mandado apenas uma mensagem de texto sobre algo tão sério? Por que não ligou? Quando chegamos ao hospital, a recepcionista nos disse que não havia nenhuma criança chamada Sophie registrada na emergência naquele dia. David olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Era como se estivesse vendo um estranho no espelho. "O que está acontecendo aqui?" ele sussurrou. E foi nesse momento que percebi que Jessica havia cometido um erro fatal. Um erro que revelaria tudo. David ligou para Jessica 3 vezes enquanto estávamos no estacionamento do hospital. Todas as chamadas foram direto para a caixa postal. Eu podia ver o pânico crescendo em seus olhos. "Onde ela está?" ele murmurou, as mãos tremendo enquanto digitava outra mensagem. "Por que ela não atende?" Tentei manter a calma, mas meu coração estava disparado. "David, vamos até a escola de Sophie. Se houve um acidente, eles vão saber." Durante o trajeto até a escola, David ficou em silêncio, mas eu podia sentir a tensão irradiando dele. Suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Quando chegamos à escola primária Oakwood, corri até a recepção com David logo atrás. "Por favor", eu disse para a secretária. "Preciso saber sobre Sophie Winters. Houve um acidente?" A mulher me olhou confusa. "Sophie? Não, ela está bem. Na verdade, ela saiu mais cedo hoje. A mãe veio buscá-la por volta das 2 horas. David e eu nos entreolhamos. Eram quase 4 da tarde. "A mãe disse alguma coisa sobre para onde estavam indo?" perguntei. "Disse que tinham uma consulta médica." Sophie parecia bem animada, na verdade. Saímos da escola ainda mais confusos. David estava visivelmente abalado agora. "Mãe, o que está acontecendo? Por que Jessica mentiria sobre um acidente?" Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. "Alô? Margaret, aqui é Helen. Helen Cooper." Demorei um segundo para processar. Helen Cooper era a mãe de Jessica. Eu a havia conhecido brevemente no casamento, mas nunca tínhamos conversado depois disso. "Helen, como você conseguiu meu número?" "Peguei com David há um tempo atrás." Sua voz soava tensa, nervosa. "Margaret, preciso muito falar com você. É sobre Jessica." Olhei para David, que estava tentando ligar para Jessica novamente. "O que sobre Jessica?" "Não posso falar pelo telefone. Você pode me encontrar? É urgente." Algo na voz dela me fez tomar uma decisão rápida. "Onde você está?" "No café da esquina da rua principal com a Oak Street. Por favor, venha sozinha." Desliguei e me virei para David. "Era a mãe da Jessica. Ela quer falar comigo." "Sobre o quê?" "Não sei, mas acho que tem a ver com tudo isso que está acontecendo." David parecia perdido. "Eu vou para casa. Talvez Jessica esteja lá." "Me liga assim que souber alguma coisa, está bem?" Ele acenou e partiu, deixando-me com uma sensação de dread crescendo no peito. O café da Oak Street era um lugar pequeno e aconchegante que eu não frequentava há anos. Encontrei Helen sentada numa mesa no fundo, mexendo nervosamente numa xícara de café. Ela parecia ter envelhecido muito desde a última vez que a vi. "Margaret", ela disse quando me viu, levantando-se rapidamente. "Obrigada por vir." Sentei-me à sua frente e estudei seu rosto. Helen tinha os mesmos olhos azuis da Jessica. Mas enquanto os de Jessica eram frios e calculistas, os de Helen estavam cheios de tristeza e preocupação. "Helen, o que está acontecendo?" Jessica mentiu para David sobre Sophie ter se machucado. Helen fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. "Margaret, há coisas sobre minha filha que você não sabe. Coisas que eu deveria ter contado há muito tempo." Meu estômago se contraiu. "Que tipo de coisas?" "Jessica tem problemas. Problemas sérios com o jogo." As palavras dela me atingiram como um soco. "Jogo?" "Começou na faculdade. Poker online, depois apostas esportivas. Ela conseguiu esconder por um tempo, mas..." Helen suspirou profundamente. "Ela perdeu muito dinheiro, Margaret. Muito mesmo." Minha mente começou a processar tudo isso. As visitas estranhas à casa, o dinheiro que ela sempre parecia ter, as mentiras sobre o trabalho. "Ela pediu dinheiro para você recentemente?" Helen assentiu tristemente. "Há 2 meses. Disse que David estava passando por dificuldades no trabalho e que precisavam de ajuda com a hipoteca. Eu dei $5.000 para ela."
$5.000. Eu senti náusea subindo. Helen, por que você está me contando isso agora? Ela olhou diretamente nos meus olhos. Porque ontem ela me procurou de novo. Mas desta vez foi diferente. Ela estava desesperada, Margaret. Disse que havia pessoas atrás dela. Que se ela não pagasse uma dívida logo, algo terrível poderia acontecer com Sophie. Meu sangue gelou. Ela está usando Sophie como garantia emocional, sim. Helen começou a chorar. Ela disse que você se recusou a ajudar a família, que você era egoísta e cruel. Mas eu conheço você, Margaret. Eu sei que isso não é verdade. Tudo começou a se encaixar. As mentiras sobre mim, o isolamento de David, a manipulação emocional. Jessica estava criando uma narrativa onde eu era a vilã para que ninguém questionasse suas necessidades desesperadas por dinheiro. Quantas pessoas ela procurou? Não sei ao certo, mas sei que ela mentiu para várias mães da escola dizendo que Sophie precisava de tratamento médico caro. E sei que ela pegou empréstimos usando o nome de David. Meu coração parou. Ela forjou a assinatura dele? Helen assentiu miseravelmente. Margaret, minha filha está doente, e ela está arrastando toda a família para baixo com ela. Naquele momento, meu telefone tocou. Era David. Mãe, sua voz estava quebrada. Jessica e Sophie não estão em casa, mas eu encontrei algumas coisas aqui que... Mãe, acho que preciso da sua ajuda. Estou indo para aí agora. Desliguei e olhei para Helen. Você vem comigo? Ela hesitou. Jessica vai ficar furiosa se descobrir que eu contei para vocês. Helen, eu disse suavemente. Sophie é sua neta também. E se Jessica realmente deve dinheiro para pessoas perigosas? Ela não precisou que eu terminasse a frase. Quando chegamos à casa de David, ele estava sentado na mesa da cozinha com uma pilha de papéis na frente dele. Seu rosto estava pálido e vi lágrimas em seus olhos. David? Chamei suavemente. Ele olhou para cima e viu Helen comigo. Por um momento pareceu confuso, mas depois uma compreensão sombria cruzou seu rosto. Vocês duas. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Ele apontou para os papéis. Quando me aproximei, vi que eram extratos bancários, avisos de cobrança e contratos de empréstimo, todos com quantias que fizeram meu estômago revirar. David, sussurrei. Quanto dinheiro Jessica deve? Ele passou a mão pelo rosto. Pelos papéis que encontrei, mais de $80.000. Helen soltou um gemido baixo atrás de mim. E isso não é tudo, David continuou, sua voz trêmula. Ela usou meu nome em vários empréstimos. Meu crédito está destruído. E o fundo universitário da Sophie. Ele parou, não conseguindo continuar. O que sobre o fundo da Sophie? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sumiu. Todo o dinheiro que você depositou ao longo dos anos. Tudo. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Minha neta, minha preciosa Sophie, havia perdido seu futuro por causa da doença de Jessica. Mas então meu telefone tocou novamente. Desta vez, era um número que eu não reconhecia. Margaret! A voz era de Jessica, mas soava diferente, desesperada. Jessica, onde você está? Onde está Sophie? Estamos bem. Mas, Margaret, preciso falar com você. Sozinha. David tentou pegar o telefone de mim, mas eu balancei a cabeça. Por que eu faria isso, Jessica? Por quê? Ela disse. E sua voz estava tremendo agora. Se você não fizer, eu desapareço com Sophie. E vocês nunca mais vão ver ela. A linha ficou muda. E eu olhei para David e Helen. O jogo de Jessica havia mudado. E agora Sophie estava em perigo real. O silêncio que se seguiu à ligação de Jessica foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de David. Eu podia ver o desespero em seus olhos, a realização de que a mulher com quem ele havia se casado era uma estranha. Ela não faria isso, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para nós. Jessica não levaria Sophie embora. Helen se aproximou da mesa, suas mãos tremendo. David, você não conhece minha filha quando ela está desesperada. Ela é capaz de qualquer coisa. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era uma mensagem de texto de Jessica. Parque Municipal, banco perto do playground. 1 hora. Sozinha, ou vocês não veem Sophie novamente. David leu a mensagem por cima do meu ombro e tentou pegar as chaves do carro. Vou com você. Não, eu disse firmemente, segurando seu braço. Se ela nos vir juntos, pode entrar em pânico e fazer algo impensado.
Mãe, não posso deixar você ir sozinha. E se ela estiver armada? E se, David? Interrompi, olhando nos olhos do meu filho. Confie em mim. Eu criei você. Protegi você a vida inteira. Agora é minha vez de proteger Sophie. Peguei minha bolsa e verifiquei se meu telefone estava com bateria cheia. Antes de sair, me virei para Helen. Se eu não ligar em 2 horas, chamem a polícia. O parque municipal ficava a 15 minutos de carro. Durante o trajeto, minha mente estava trabalhando rapidamente. Jessica estava encurralada. E pessoas encurraladas fazem coisas perigosas. Mas ela ainda era mãe. E, no fundo, eu precisava acreditar que não machucaria Sophie. Quando cheguei ao parque, vi Jessica sentada no banco que ela havia mencionado. Sophie estava brincando no playground, parecendo feliz e despreocupada. Pelo menos ela estava bem. Caminhei lentamente até Jessica, observando sua linguagem corporal. Ela estava tensa, olhando constantemente ao redor, como um animal encurralado. Jessica! Ela se virou quando ouviu minha voz. Seu rosto, que sempre havia sido cuidadosamente maquiado e composto, estava bagunçado. Havia manchas de rímel escorridas, e ela mordia nervosamente o lábio inferior. Margaret, obrigada por vir. Sentei-me no banco ao lado dela, mantendo alguma distância. Onde você estava quando David ligou para você sobre o suposto acidente de Sophie? Jessica desviou o olhar. Isso não importa agora. Importa sim. Você estava jogando, não estava? Os ombros dela se tensionaram. Você não entende a pressão que eu estou passando. Então me explique. Por um momento, Jessica ficou em silêncio, observando Sophie no escorregador. Quando falou, sua voz estava baixa e quebrada. Começou pequeno. Apenas alguns jogos online para relaxar depois que Sophie ia dormir. David trabalhava tanto. Eu me sentia sozinha. Ela pausou, passando as mãos pelos cabelos desarrumados. Mas então comecei a ganhar. Ganhei $500 numa noite. 1.000 na semana seguinte. Pensei que tinha encontrado uma forma fácil de contribuir com as finanças da família. Mas você começou a perder. Não de início. Por meses, eu estava ganhando mais do que perdendo. Comprei roupas bonitas, paguei por tratamentos que sempre quis fazer. David ficou impressionado que eu estava conseguindo isso com meu salário da boutique. E quando começou a dar errado? Jessica suspirou profundamente. Há cerca de 8 meses, perdi $5.000 numa noite. Tentei recuperar no dia seguinte e perdi mais 3.000. De repente, eu estava devendo mais dinheiro do que podia pagar. Olhei para Sophie, que estava balançando feliz, alheia ao drama ao seu redor. Foi quando você começou a mentir. Eu tinha que mentir. David não entenderia. Ele pensaria que eu sou fraca, que sou uma má mãe. Então você decidiu que eu seria a culpada. Jessica finalmente me olhou nos olhos e vi algo lá que me surpreendeu. Não era apenas desespero, era raiva. Você sempre foi um problema, Margaret. Desde o dia que me casei com David, sempre a mãe perfeita, sempre comparando tudo que eu fazia com o que você faria. Senti uma indignação fria subindo pelo meu peito. Eu nunca critiquei você, Jessica. Nunca. Você não precisava dizer nada. Estava sempre lá, sempre observando, sempre julgando. David sempre falava sobre como você era uma mãe incrível, como você sacrificou tudo por ele. E isso te incomodava? Me incomodava porque eu sabia que nunca seria boa o suficiente. Então, quando comecei a ter problemas, foi fácil fazer você ser a vilã. Contar para David que você estava interferindo, que estava criticando como eu cuidava de Sophie. Minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. E as outras mães da escola? As mentiras sobre emergências médicas de Sophie? Jessica desviou o olhar novamente. Eu precisava de dinheiro. As pessoas que eu devo. Elas não são pacientes, Margaret. Que tipo de pessoas? Pessoas que emprestam dinheiro para viciados desesperados. Um frio percorreu minha espinha. Jessica, Sophie está em perigo por causa disso? Não se eu conseguir o dinheiro. Quanto você precisa? $20.000. Até amanhã. $20.000. Era uma quantia enorme, mas não impossível. Eu tinha algumas economias. Poderia pegar um empréstimo contra minha casa. E se eu conseguir esse dinheiro? Jessica se virou para mim,
esperança brilhando em seus olhos. Você faria isso? Pela Sophie, eu faria qualquer coisa. Obrigada, Margaret. Eu sabia que você... Mas... Interrompi. Tenho condições. A esperança em seus olhos vacilou. Que condições? Primeiro, você vai se internar numa clínica de reabilitação para viciados em jogos. Hoje mesmo. Margaret, eu não posso. Segundo, você vai confessar tudo para David. Todas as mentiras, todas as dívidas, tudo. Jessica balançou a cabeça violentamente. Ele vai me deixar. Ele vai pegar Sophie. Terceiro, continuei, ignorando seus protestos. Você vai devolver cada centavo que roubou do fundo universitário de Sophie. Não sei como, mas você vai encontrar um jeito. Isso é impossível! E quarto, minha voz ficou mais dura. Você nunca mais vai usar minha neta como moeda de troca. Nunca mais vai mentir sobre mim ou tentar me afastar da família. Jessica estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você não entende. Se eu contar tudo para David, vou perder tudo. Jessica, você já perdeu tudo. A única pergunta agora é se você vai fazer a coisa certa. Manin, naquele momento, Sophie correu até nós, sem fôlego e sorrindo. Vovó Margaret, mamãe disse que você estava ocupada demais para vir me ver. Meu coração se partiu ouvindo isso. Abri meus braços e Sophie correu para eles. Eu nunca estou ocupada demais para você, querida. Olhei por cima da cabeça de Sophie para Jessica, que estava observando a cena com uma expressão que não consegui decifrar. O que vai ser, Jessica? Ela olhou para Sophie em meus braços, depois para o playground vazio ao nosso redor. Quando falou, sua voz estava baixa e derrotada. Se eu aceitar suas condições, você realmente vai me ajudar com o dinheiro? Sim. E David? Você acha que ele pode me perdoar? Olhei para ela por um longo momento. Não sei, Jessica, mas sei que ele merece a verdade. E Sophie merece ter uma mãe que está lutando para melhorar. Jessica assentiu lentamente, limpando as lágrimas do rosto. Está bem. Vou fazer tudo o que você pediu. Mas quando ela disse isso, algo em seus olhos me disse que não seria tão simples assim. Jessica havia concordado rapidamente demais, facilmente demais, e eu estava certa em desconfiar, porque o que ela fez nas próximas 24 horas quase destruiu nossa família para sempre. Na manhã seguinte, acordo com uma sensação estranha no peito. Durante toda a noite, algo me incomodou sobre a facilidade com que Jessica havia concordado com minhas condições. Conhecendo-a agora como conhecia, aquela submissão não combinava com sua personalidade. Às 8 da manhã, meu telefone tocou. Era David, e sua voz estava carregada de uma mistura de raiva e desespero. Mãe, Jessica sumiu. Meu estômago se contraiu. Como assim sumiu? Ela saiu de casa ontem à noite depois que conversamos. Disse que ia dar uma volta para pensar, mas nunca voltou. E levou Sophie com ela. Fechei os olhos, sentindo uma onda de pânico. David, você ligou para a polícia? Ainda não. Estou com medo de que isso piore as coisas. Se Jessica realmente deve dinheiro para pessoas perigosas, vou para aí agora. Quando cheguei à casa de David, encontrei ele e Helen sentados na mesa da cozinha, ambos parecendo derrotados. Helen segurava uma xícara de café com as mãos tremendo. Alguma notícia? Perguntei. David balançou a cabeça. Nada. O telefone dela está desligado. David, precisamos chamar a polícia. Sophie pode estar em perigo. Eu sei. Só estou tentando pensar em todas as possibilidades primeiro. Naquele momento, a campainha tocou. David correu para atender, esperando que fosse Jessica. Mas quem estava na porta era um homem alto, de meia-idade, vestindo um terno escuro que já havia visto dias melhores. David Winters? Ele perguntou. Sim. Sou o detetive Martinez. Posso entrar? É sobre sua esposa. Meu sangue gelou. David abriu a porta e o detetive entrou, olhando rapidamente ao redor da casa. Senhor Winters, recebemos uma denúncia anônima sobre atividades suspeitas envolvendo sua esposa. Alguém relatou que ela tem estado envolvida com agiotas e que pode estar planejando deixar a cidade. David olhou para mim, confuso. Como vocês sabem disso? A denúncia foi feita por alguém que se identificou como uma avó preocupada. Meu coração parou. Detetive, eu sou a avó da criança. Eu não fiz nenhuma denúncia. O detetive franziu a testa. A pessoa que ligou disse especificamente que era Margaret Winters, avó de Sophie Winters. Uma realização fria tomou conta de mim. Jessica,
Ela fez a denúncia fingindo ser eu. Por que ela faria isso? David perguntou. Antes que eu pudesse responder, o telefone de David tocou. Era Jessica. David! Graças a Deus você atendeu. Estou com Sophie no motel da rodovia. A polícia está atrás de mim por causa de sua mãe. David colocou no viva voz sem pensar. Jessica, o que você está falando? Sua mãe chamou a polícia, David. Ela disse que eu sou uma criminosa, que sou perigosa para Sophie. Eles querem me prender. Olhei para o detetive Martinez, que estava observando a conversa com interesse profissional. Jessica, David disse, a mamãe está aqui, e ela não. Não escute as mentiras dela, David. Ela sempre me odiou, e agora ela quer me destruir completamente. Quer me separar de vocês dois! A voz de Jessica estava histérica, mas havia algo calculado nela também. Ela estava representando para David, tentando fazê-lo acreditar que eu era a vilã mais uma vez. Onde você está exatamente? O detetive perguntou alto o suficiente para Jessica ouvir. Houve uma pausa na linha. Quem é esse? Sou o detetive Martinez. Senhora Winters, preciso que você traga Sophie de volta para casa. Ninguém está tentando prendê-la. Só queremos ter certeza de que a criança está segura. Vocês estão mentindo. Margaret fez vocês acreditarem em mentiras sobre mim. Naquele momento, ouvi uma vozinha no fundo da ligação. Era Sophie. Mamãe, quando vamos para casa? Eu quero ver o papai e a vovó Margaret. Meu coração se partiu, ouvindo a confusão na voz da minha neta. Sophie quer voltar para casa, Jessica. David disse, sua voz quebrada. Por favor, só tragam ela de volta. Não, não até Margaret admitir o que fez. Ela chamou a polícia, David. Sua própria mãe tentou me incriminar. O detetive Martinez olhou para mim e sussurrou. Ela fez a denúncia para criar esta situação, para se fazer de vítima. Compreendi imediatamente. Jessica havia ligado para a polícia fingindo ser eu, sabendo que isso criaria exatamente este cenário. Agora, ela podia dizer que eu estava tentando destruí-la, e David seria forçado a escolher entre nós duas. Jessica, eu disse, me aproximando do telefone. Sou eu, Margaret. Vou ser muito clara com você. Eu não chamei a polícia. Você fez isso fingindo ser eu. Mentirosa! Você está usando Sophie como escudo emocional novamente. E desta vez, cruzou uma linha que não pode ser descruzada. David, você está ouvindo isso? Você vê como sua mãe fala comigo? Mas quando olhei para David, vi que algo havia mudado em seus olhos. A confusão estava sendo substituída por clareza. E não era uma clareza agradável. Jessica, ele disse, sua voz mais firme do que havia estado em dias. Onde você conseguiu o dinheiro para o motel? Silêncio na linha. Jessica, responda. De onde veio o dinheiro? Eu tinha algumas economias. Que economias? Ontem você disse que precisava de $20.000 ou estaria morta. Hoje você tem dinheiro para um motel? Mais silêncio. O detetive Martinez se aproximou do telefone. Senhora, Winters, checamos sua atividade bancária depois da denúncia. Você retirou $500 da conta da sua filha ontem à noite. Meu sangue gelou. Sophie tinha uma conta poupança, onde eu depositava $50 todo mês desde que ela nasceu. Você pegou o dinheiro da Sophie? David perguntou, sua voz apenas um sussurro. Era só um empréstimo. Eu ia devolver. Jessica, David disse, e pela primeira vez ouvi verdadeira autoridade em sua voz. Você tem 10 minutos para trazer nossa filha de volta. Se não trouxer, vou com a polícia atrás de vocês. Você não faria isso comigo. Você pegou o dinheiro da nossa filha de 5 anos, Jessica. Você mentiu sobre tudo. Você usou ela como moeda de troca. A voz de David estava quebrando. Eu não sei mais quem você é. Ouvi Sophie chorando no fundo da ligação. Mamãe, eu quero ir para casa. E foi nesse momento que algo em Jessica finalmente quebrou. Não sua fachada de vítima, sua fachada de mãe carinhosa. Pare de chorar, ela gritou para Sophie. Para de ser um bebê! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. David estava pálido. Helen tinha as mãos cobrindo a boca. E o detetive Martinez estava anotando tudo. Jessica, David disse, sua voz perigosamente calma. Se você gritar com minha filha mais uma vez, juro que vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que você nunca mais a veja sozinha. David, eu não.
10 minutos. Tragam ela para casa agora. David desligou o telefone e se virou para mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma determinação que eu não via há anos. Mãe, me perdoe. Por tudo. Por ter duvidado de você. Por ter deixado ela nos manipular. Eu o abracei, sentindo a tensão de meses finalmente se dissipando. Não há nada para perdoar, David. Você estava protegendo sua família. Eu entendo. 15 minutos depois, vimos o carro de Jéssica entrando na rua. Sophie correu da porta do passageiro diretamente para os braços de David, chorando. Jéssica saiu do carro lentamente, e eu pude ver que ela sabia que tudo tinha acabado. Não havia mais mentiras que pudesse contar. Não havia mais manipulação que funcionasse. O detetive Martinez se aproximou dela. Senhora Winters, vamos precisar conversar na delegacia. Enquanto eles se afastavam, Sophie se virou para mim. Vovó Margaret, a mamãe disse que você não queria mais me ver. Mas isso não é verdade, é? Ajoelhei-me na frente dela, segurando seu rostinho em minhas mãos. Sophie, querida, isso nunca poderia ser verdade. Eu vou sempre querer ver você. Sempre. E enquanto a abraçava, soube que finalmente, nossa família poderia começar a se curar. 6 meses depois, estou na cozinha da minha casa preparando biscoitos de chocolate com Sophie. Ela está em pé numa cadeirinha ao lado do balcão, as mãozinhas cobertas de farinha, concentrada em cortar os biscoitos com os moldes em formato de estrela. Vovó Margaret, estes vão ser os biscoitos mais bonitos do mundo. Ela declara com a confiança absoluta que só uma criança de 5 anos pode ter. Claro que vão ser, querida. Respondo, observando sua língua aparecer no canto da boca, enquanto ela se concentra na tarefa. É sábado de manhã, e Sophie passa os fins de semana comigo, desde que David conseguiu a guarda completa há 3 meses. Jéssica está numa clínica de reabilitação em outro estado. Não sabemos quando ela voltará, ou se voltará. Por enquanto, isso não importa. O que importa é o som da risada de Sophie ecoando pela minha casa, o cheiro de biscoitos no forno e a paz que finalmente encontrei depois de tanto tempo. David aparece na porta da cozinha, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados. Ele se mudou para a casa ao lado da minha há 2 meses, depois de vender a casa onde morava com Jéssica. Disse que queria que Sophie tivesse a estabilidade de ter a família por perto. Bom dia, chefe, ele diz para Sophie, beijando o topo da cabeça dela. Papai, estamos fazendo biscoitos mágicos. Mágicos? Ele pergunta, olhando para mim com um sorriso. A vovó Margaret disse que quando fazemos biscoitos com amor, eles ficam mágicos. Sophie explica seriamente. David me olha com aquela expressão que me faz lembrar do menino que ele costumava ser. A vovó Margaret está certa sobre muitas coisas. Nos últimos meses, David e eu reconstruímos nossa relação lentamente. Não ignoramos o que aconteceu, mas escolhemos focar no futuro. Ele me conta sobre os desafios de ser pai solteiro, e eu divido a sabedoria que aprendi criando ele sozinha depois que seu pai morreu quando David tinha 8 anos. Helen também tem sido uma presença constante em nossas vidas. Ela vem almoçar conosco todo domingo e ela e Sophie desenvolveram uma relação especial. Helen está lidando com sua própria culpa sobre Jéssica, mas está determinada a ser a avó que Sophie merece. Enquanto os biscoitos assam, Sophie e eu nos sentamos na varanda dos fundos. Ela está colorindo um livro enquanto eu leio. É um desses momentos simples que costumavam ser tão raros, e agora são nossa rotina. Vovó Margaret, Sophie diz de repente, sem levantar os olhos do livro de colorir. Sim, querida. Você está feliz agora? A pergunta me pega de surpresa. Coloco meu livro de lado e olho para ela. Por que você pergunta isso, Sophie? Ela para de colorir e me olha com aqueles olhos grandes e honestos. Porque antes você sempre parecia triste quando vinha nos visitar, mesmo quando estava sorrindo. Mas agora você parece diferente. A percepção das crianças nunca deixa de me surpreender. Sophie havia notado minha tristeza mesmo quando eu tentava escondê-la. Você está certa, querida. Eu estava triste antes, mas agora estou muito feliz. Por que você estava triste? Como explicar para uma criança de 5 anos sobre manipulação emocional, sobre mentiras e isolamento? Como contar a ela que sua própria mãe havia tentado me afastar dela?
Às vezes os adultos fazem coisas que machucam outros adultos sem querer, eu disse cuidadosamente. E quando isso acontece, demora um tempo para consertar. Sophie assentiu como se isso fizesse perfeito sentido para ela. Mas agora está consertado? Sim, querida. Agora está consertado. Ela voltou a colorir, satisfeita com minha resposta. Mas eu fiquei pensando na sua pergunta. Estava realmente feliz? Quando foi a última vez que posso dizer isso com honestidade? A resposta veio facilmente. Eu não estava apenas feliz. Estava em paz. Pela primeira vez em anos, não havia tensão constante. Não havia medo de dizer a coisa errada. Não havia necessidade de andar na ponta dos pés ao redor da minha própria família. David apareceu na varanda com uma xícara de café para mim. Os biscoitos estão quase prontos, ele disse, sentando-se na cadeira ao lado da minha. Papai, Sophie disse sem olhar para cima. A vovó Margaret disse que está feliz agora. David me olhou e sorriu. É mesmo? E você, Sophie? Você está feliz? Muito, ela disse animadamente. Eu gosto de morar perto da vovó Margaret. E gosto quando fazemos coisas juntos. E gosto que você não fica mais triste depois das ligações da mamãe. David e eu trocamos um olhar. Jessica ligava uma vez por semana da clínica, e essas ligações costumavam deixar David visivelmente perturbado. Mas Sophie havia notado que isso estava mudando. Sabe o que mais eu gosto? Sophie continuou. Gosto que agora, quando alguém pergunta sobre minha família, eu posso falar da vovó Margaret, sem a mamãe ficar brava. Meu coração se apertou ouvindo isso. Sophie havia guardado isso dentro dela todo esse tempo, sabendo instintivamente que não deveria mencionar nossa relação na frente de Jessica. Você nunca mais precisa esconder nada sobre nossa relação, querida. Eu disse suavemente. Não importa quem esteja ouvindo. Naquela tarde, depois que os biscoitos estavam prontos e Sophie estava tirando uma soneca, David e eu nos sentamos na varanda da frente com café. Mãe, ele disse de repente, eu queria te perguntar uma coisa. Claro. Você me perdoou? Realmente? Olhei para meu filho, vendo a culpa que ainda carregava. David, não há nada para perdoar. Você estava tentando proteger sua família. Você estava sendo um bom marido e pai com as informações que tinha. Mas eu deveria ter conhecido você melhor. Deveria ter questionado as coisas que Jessica dizia. Jessica era muito boa no que fazia. Ela sabia exatamente como manipular a situação. David ficou em silêncio por um momento, mexendo no café. Às vezes eu me pergunto como eu não vi. Os sinais estavam todos lá, porque você amava ela. E quando amamos alguém, queremos acreditar no melhor sobre elas. Como você consegue não ter raiva? Era uma boa pergunta. Eu havia pensado muito sobre isso nos últimos meses. Porque a raiva só machucaria a mim mesma agora. Jessica já não faz mais parte das nossas vidas. Ela não pode mais nos machucar. Por que eu daria a ela o poder de me deixar amarga? David assentiu lentamente. Sophie perguntou sobre ela ontem. Perguntou quando a mamãe voltaria. O que você disse? Disse que a mamãe está aprendendo a ser uma pessoa melhor. E que talvez um dia ela possa voltar. Mas que por enquanto, nós estamos bem como estamos. Foi uma boa resposta. Mãe, David disse olhando diretamente para mim, eu quero que você saiba que você é a pessoa mais importante na vida de Sophie agora. Além de mim, claro. Mas você é. Você é o que de mais próximo ela tem de uma mãe neste momento. Senti lágrimas picarem meus olhos. David. Não, deixe-me terminar. Você deu a ela estabilidade, amor incondicional e um exemplo de como uma mulher forte deve ser. Jessica nunca fez isso. Mesmo antes de todos os problemas, ela nunca fez Sophie se sentir tão segura quanto você faz. Limpei uma lágrima do rosto. Sophie me deu propósito novamente. Me deu alegria que eu pensei ter perdido para sempre. Naquele momento, ouvimos Sophie nos chamando de dentro de casa. Ela havia acordado da soneca e queria mostrar um desenho que havia feito. O desenho era de 3 pessoas de mãos dadas na frente de uma casa. Ela havia escrito papai, eu e vovó Margaret embaixo de cada figura. Esta é nossa família, ela anunciou orgulhosamente. E olhando para aquele desenho simples, feito com giz de cera em papel sulfite, percebi que ela estava absolutamente certa. Esta era nossa família.
Não a família que tínhamos planejado. Não a família que as pessoas esperariam, mas a família que escolhemos construir juntos. Mais tarde, naquela noite, depois que David e Sophie foram para casa, sentei-me na minha poltrona favorita com uma xícara de chá. A casa estava quieta, mas não era o silêncio solitário que eu costumava conhecer. Era o silêncio pacífico de um dia bem vivido. Peguei uma foto da mesa de centro. Era uma foto que havíamos tirado na semana anterior. Eu, David e Sophie no parque, todos sorrindo genuinamente. Sophie estava no meu colo. David tinha o braço ao redor dos meus ombros. E todos nós parecíamos verdadeiramente felizes. Pensei em Jessica, sozinha na clínica, lidando com seus demônios. Parte de mim sentia pena dela. Ela havia perdido muito por causa de sua doença, mas principalmente eu sentia gratidão. Gratidão porque sua tentativa de me destruir havia revelado sua verdadeira natureza. Gratidão porque David finalmente viu quem ela realmente era. E mais importante, gratidão porque Sophie estava segura e amada. Às vezes, as piores situações nos levam exatamente onde precisamos estar. Eu havia passado meses me sentindo rejeitada, questionando meu valor como avó e como pessoa. Mas agora eu sabia que nunca havia sido sobre mim. Havia sido sobre o medo de Jéssica, de que eu visse através de suas mentiras. E no final, a verdade sempre vem à tona. Sempre. Coloquei a foto de volta na mesa e sorri. Amanhã era domingo, e Sophie queria que fizéssemos panquecas em formato de coração. Helen viria almoçar. E talvez fôssemos ao parque depois se o tempo estivesse bom. Eram planos simples, mas eram nossos planos. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa pelo amanhã. Fui para a cama naquela noite com o coração leve, sabendo que havia encontrado algo que pensei ter perdido para sempre. Meu lugar na família. Não o lugar que alguém me deu, mas o lugar que conquistei sendo exatamente quem sempre fui. Uma avó que ama incondicionalmente. Uma mulher que não se deixa quebrar. Uma pessoa que escolhe a paz sobre a amargura. E isso, descobri, era mais do que suficiente.